Olá, meu irmão, olá, minha irmã, graça e paz da parte do nosso Deus. Hoje nós teremos a lição de número 13 e é um assunto importantíssimo para esses dias de incertezas, esses dias caóticos, esses dias de pandemia, esses dias onde muitas pessoas perderam as suas vidas e talvez estão sem rumo. E, para piorar, no meio do povo de Deus, entre os crentes, ainda existe um grupo de pessoas que são conhecidos como os falsos mestres, ou às vezes até os falsos profetas. É aquele grupo de pessoas que está inserido no meio do corpo de Deus e aparentemente ele é uma ovelha, mas na verdade é um lobo. É um tipo de pessoa que, por mais que a gente ore e peça para que eles não apareçam, para que eles não surjam, já está profetizado. O Senhor Jesus profetizou que esse grupo de pessoas, eles iriam aparecer nos últimos dias. Isso prova mais uma vez que o Senhor já está às portas para poder voltar e buscar a sua igreja. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor as livra de todas as aflições. E para a gente meditar, essa lição de número 13 está com o texto proposto, 2 Pedro, capítulo 2, verso 1 até o verso 10. E é o texto que nós vamos ler, a lição número 13, e o tema é um retrato dos falsos mestres. Vamos ler a palavra de Deus? Está escrito assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Continuando. Também, movido por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Bom, nesse primeiro trecho que nós lemos, do verso 1 até o verso 3, na verdade, a palavra, ela vem apresentar, ela vem denunciar como essas pessoas, elas se credenciam. Quer mostrar de fato o retrato desses falsos mestres. Olha, desde quando o mundo é mundo, desde a história de Adão em Gênesis, nós sempre podemos perceber que alguém sempre quer falar em nome de Deus, mesmo aquilo que o Senhor não disse para ser dito, ou aquilo que o Senhor mesmo não aprovou. Lembra, em Gênesis, a serpente disse: olha, não é bem assim. Na verdade, quando você comer esse fruto, você ficará mais inteligente, você saberá de muito mais coisas. E a gente percebe então que, desde Gênesis, esse espírito dos falsos mestres, esse espírito enganador, esse espírito dos falsos profetas, eles atuam na humanidade desde a criação do mundo. E o texto aqui
um pouco mais à frente, nós iremos ver isso no trecho 2, mas podemos perceber que antes mesmo da raça humana, antes mesmo de Adão, ele ser criado por Deus, lá no céu, anjos se rebelaram contra o Senhor, se rebelaram contra o soberano Deus e foram expulsos do paraíso, foram expulsos do céu. E não irá tardar também o seu juízo, o seu castigo eterno, porque todos aqueles que são contra o Senhor serão perdedores, agora e naquele grande dia, no dia do juízo do Senhor. Há falsos mestres na igreja de hoje. Existem falsos profetas na igreja de hoje. E o Senhor disse que assim seria. E a nossa revista, ela vem mostrar, e ela traz como tópico algumas informações interessantes. O ponto 1 diz que esses falsos mestres, eles têm um certo modo de agir. Eles têm um modo de agir. E quando eles atuam, se você estiver fundamentado na palavra de Deus, se você for um leitor da palavra de Deus, se você ora, se você busca o Senhor para que Ele te dê discernimento de espírito, que é um dos dons mais importantes que eu e você precisamos ter, logo você vai conseguir detectar que aquela pessoa que está ali falando, pregando, ministrando, ela na verdade, ela não fala pelo Senhor. Ela fala como louco, ela fala coisas vãs do seu próprio coração e não do trono de Deus. Porque o homem de Deus, o profeta, o mestre, ele fala de acordo com a inspiração divina. De fato, não somos nós que falamos, que temos ali aquela didática ou que temos aquele cronograma feito de maneira humana. Não. Nós falamos sobre palavras que são inspiradas por Deus e que são espirituais e que servem para consolar, servem para edificar e servem para exortar a igreja do Senhor. E o ponto 1 diz que eles têm um modo de agir. Diz que eles são sorrateiros. Diz que eles são servos enganadores. E diz mais, eles ainda contaminam a mensagem do Senhor. E eles causam devastação. Esse é o ponto 1. O falso mestre, eu sempre gosto de fazer comparações. Imagine você se você está praticando alguma arte marcial, seja ela judô, karatê, e naquela academia existe ali um falso mestre. E esse falso mestre, ele começa a ensinar, ele começa a mostrar como se faz um certo golpe, como você deve respirar melhor, mas na verdade você estará ali naquela academia, talvez durante 1 ano, durante 2 anos, durante 6 meses. E, na verdade, você estará sendo orientado de maneira equivocada por um falsário que, na verdade, ele não é mestre e ele ensina coisas teóricas que ele inventou, coisas da sua cabeça. Mas, quando falamos e quando pensamos sobre assuntos da Igreja do Senhor, o que é que nós vemos? Nós vemos, irmãos, que um crente, uma igreja que é dirigida por esses falsos mestres, por esses falsos profetas, essa igreja, ela será uma igreja de cristãos imaturos, de cristãos que, de alguma forma, sempre serão iludidos com aquilo que está sendo falado. Porque o falso mestre, ele gosta de trazer práticas mundanas, ele gosta de trazer práticas libertinas, ele gosta de
causar até blasfêmia contra o Senhor. Às vezes, em certos momentos, ele se coloca mais suficiente do que a própria palavra de Deus. Eles, às vezes, eles se acham que eles são separados ou são mais especiais do que outros homens do reino. E eles não atuam com a coerência, eles não atuam com a santidade, eles não atuam com a pureza que é necessária para ser um mestre e ser um profeta do Senhor. Existe até um filme que eu já assisti durante muito tempo e, caso você deseje, possa ver, assista. O nome desse filme é Fé Demais Não Cheira Bem. Fé Demais Não Cheira Bem. E esse filme é com um ator que ele faz comédia, Steve Martin. E nesse filme, ele é um verdadeiro charlatão. E ele diz que cura, ele faz pessoas que estão na cadeira de roda andar, ele faz cego enxergar, ele faz pessoas que têm o braço ruim ficar bom, mas na verdade ele atua ali com um monte de atores que chega naquele culto e naquele momento certo ele chama aquela pessoa e aquela pessoa, entre aspas, é curada, aquela pessoa, entre aspas, ela é curada da sua cegueira, mas na verdade ele é um charlatão. Na verdade, ele não está preocupado com o rebanho do Senhor. Na verdade, ele só tem um propósito. O propósito desse charlatão, o propósito desse falso mestre, desse falso profeta é fazer a seguinte coisa: ele quer viver do Evangelho, ele quer lucrar com o Evangelho, ele quer ser um homem rico lucrando em cima de algumas pessoas que seguem esses falsos mestres. Muitas pessoas, nos dias de hoje, meu irmão e minha irmã, são iludidos, estão sendo guiados por guias cegos que não têm compromisso nenhum com a palavra de Deus. De fato, muitas dessas pessoas que estão sendo guiadas por esses falsos guias, esses guias cegos, talvez até tenham sua fé verídica para com o Senhor. Mas, na verdade, a gente percebe que se você fizer parte de uma doutrina errada, você será guiado para a perdição. Se você estiver sendo guiado por um guia que não tem credibilidade no reino, você certamente cairá no precipício. A figura do pastor aqui, ela é muito importante nessa hora. Um pastor, ele quando cuida das suas ovelhas, ele cuida delas para que elas não caiam, para que elas não se machuquem e para que elas não caem em algum buraco e ali quebrem ali a sua pata e se firam. Então, qual é a questão? O Senhor, ele quer nos dar bons mestres, o Senhor quer nos dar guias preparados para levar a igreja santa e imaculada para o céu. Um outro ponto que nós temos que ver aqui, que a própria lição traz, é que no ponto C, diz que esses falsos mestres, um retrato dele, eles agem com sensualidade. E quando a gente pensa em sensualidade, de fato, vamos ter sim aqui um aspecto de libertinagem, um aspecto de afirmar que o cristão, ele pode fazer tudo. Ele está liberado para praticar qualquer coisa. E sabemos que não era assim. Nos tempos bíblicos, havia um grupo de pessoas que aqui até a nossa revista traz, que ela trata como sendo os gnósticos. O que eles acreditavam? Eles tinham em mente que é o seguinte: a vida espiritual não a vida espiritual não tinha nada a ver com a vida carnal. Para eles, um crescimento espiritual
ele estava emancipado da sua vida carnal, ou seja, você podia servir ao Senhor, você podia servir a Deus, e se você tivesse alguma espécie de pecado no seu corpo, se você praticasse relações sexuais ilícitas, se você sujasse de alguma forma o seu corpo, se você se tornasse imundo no seu corpo, isso não iria te prejudicar em nada com a sua vida espiritual. E sabemos que isso não é verdade. Sabemos que somos pó, somos fracos e dependemos muito da graça do Senhor. Agora, hoje em dia, que existem algumas pessoas que são falsos mestres e elas afirmam que o cristão ele pode fazer o que ele quiser, e eu vou citar, eles dizem que o cristão ele pode ter 2 mulheres. Esses falsos mestres afirmam isso. Existem falsos mestres que diz que algumas pessoas elas podem se relacionar antes do casamento. Isso é o que o falso mestre diz. O falso mestre diz que você pode beber qualquer bebida forte, que está tudo liberado, que não tem nada a ver. Na verdade, é o evangelho do não tem nada a ver. Tudo pode, tudo está permitido. E sabemos que não é bem assim. A palavra diz o seguinte: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E aí é que entra o cristão maduro e entra o cristão que ele tem o dom que é do discernimento de espírito, para saber se aquilo que ele mesmo está praticando, ele vai de encontro com a palavra de Deus, ou seja, se choca com a palavra de Deus. E os falsos mestres, um dos seu perfil é a sensualidade. Afirmam que o seu corpo ele está livre para fazer o que quiser, para praticar aquilo que você quiser. E sabemos que não é assim. Mas muitas pessoas seguem esses falsos mestres e, consequentemente, estarão caminhando para um precipício e cairão junto com eles. Ainda que tenham uma fé verdadeira, mas se você está sendo guiado por um falso mestre, o seu destino provável é o precipício. É se ferir, é se machucar. E aí, meu irmão, para a gente poder meditar nesse estudo de caso, eu quero pensar um pouco com você aqui sobre uma passagem bíblica muito interessante, que ela vai fazer uma espécie de resumo de algumas pessoas que gostam de ser enganadas por falsos profetas e até por falsos mestres. Quando a gente lê no primeiro livro de Reis, no capítulo 22, a gente percebe ali que aconteceu uma espécie de uma aliança entre Josafá e Acabe. O povo de Deus estava com 3 anos de paz. 3 anos de paz. E aí, o Acabe, ele se encontra com Josafá e ele sabia que existia uma certa terra que estava ali e ela pertencia ao povo de Deus. Mas eles deixaram como se ela de lado. E eles queriam retomar essa terra. E aí, Acabe, ele diz que ele está querendo guerrear e tomar aquela terra que é chamada de Ramote Gileade. Mas Josafá, ele faz a seguinte pergunta para Acabe. Acabe, antes da gente pelejar, antes da gente guerrear, consulte o Senhor, busque a palavra do Senhor, veja o que o Senhor está querendo falar para nós, se nós devemos pelejar ou não, se nós iremos voltar vencedores ou não. E aí, Acabe, ele chama ali aqueles profetas, 400 ao todo, e os 400 profetas, eles são unânimes, e eles dizem o seguinte: pode guerrear, pode pelejar, porque você será um vencedor. Nesta peleja você será
vitorioso. Mas Josafá, ele ainda estava ali em dúvida, e ele pergunta: existe algum outro profeta? Existe alguém que ainda podemos consultar? Existe alguém que ainda pode falar, que possa nos orientar de maneira correta e precisa? E aí que entra o profeta Micaías. Bom, exatamente aqui, no primeiro livro de Reis, no capítulo 22, se você puder, verifique. Na verdade, olha o que diz o verso 8. Respondeu o rei de Israel a Josafá: há ainda pelo qual se pode consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. Este é Micaías, filho de Imlá, disse Josafá: não fale assim, ó rei. E o verso 9: então o rei de Israel chamou um oficial e disse: trazei-me depressa Micaías, filho de Imlá. Então, quando chegou ali Micaías, o rei, ele já sabendo que ele nunca falava algo bom, mas ele quis ouvir a palavra de Micaías. E então Micaías, ele chega e diz, de maneira surpreendente, algo bom para Acabe. Diz: olha, pode pelejar, essa vitória será sua. E Acabe até estranha. E Acabe fala: ora, por favor, me diga somente a verdade, me fale apenas a verdade. Então aí, ele, inspirado pelo Senhor, ele diz: eu proponho, eu sugiro que vocês não pelejem, que vocês não entrem nessa batalha, porque eu vejo morte, eu vejo que você mesmo morrerá. Se você for para essa peleja, será o seu fim, não voltará vitorioso. Então Acabe diz: eu não disse que ele só fala algo ruim contra mim? E é exatamente isso, irmão, que eu queria que você prestasse muita atenção, porque esta mensagem que eu trago aqui no meio deste assunto é algo fundamental para que você entenda o seguinte: existem muitas pessoas que eu conheço, existem muitos cristãos que só querem ouvir coisas boas, só querem ouvir que Deus, ele é amor e ele realmente é amor, só querem ouvir que Deus vai prosperar, só querem ouvir que Deus vai dar vitória, só querem ouvir que Deus está preparando uma bandeja de sucesso, que são profetas que falam: olha, eu vi o irmão, eu vi a irmã comprando um carro, eu vi o irmão trocando de casa, eu vi o irmão com uma mala cheia de dinheiro. Só fala coisas boas. Mas a palavra diz que no mundo nós teremos aflições. Precisamos ter bom ânimo. Claro que o reino de Deus, ele não é só tragédia. O reino de Deus não é só desgraça. Nesse ano de 2020, no Brasil já morreram mais de 170 mil pessoas por causa desse vírus. Muitas famílias choraram. Eu mesmo peguei coronavírus. Eu mesmo peguei essa doença. Mas o Senhor foi comigo em tudo. Eu, nesse ano de 2020, eu afirmo aqui, eu tenho mais bênçãos para contar do que contar a derrota. Fiquei doente? Fiquei. Peguei o vírus? Peguei o vírus. Mas olha, durante todo esse tempo, estamos em novembro, nunca faltou pão diário na minha mesa. Durante esse período, eu sempre estive com a minha porta de emprego aberta e o Senhor me faz prosperar nesse meu emprego atual. Durante esse tempo, eu adquiri bens que para muitos seria até impossível, mas o Senhor, Ele
não somente a mim, mas a mim e a minha esposa, nós conquistamos diversas coisas. 2020 é um ano difícil? É um ano difícil. Mas o que você, meu irmão, minha irmã, o que você não pode fazer é ter essa síndrome, é ter esse modo que Acabe agia de querer ouvir sempre o bom. Sabe? Na verdade, para contextualizar, nós precisamos de muitos Micaías em nossos tempos. Nós precisamos de mestres, de pastores, de pessoas que possam falar justamente aquilo que nós não queremos ouvir. Porque para que a igreja ela seja corrigida, para que a igreja possa crescer, para que a igreja ela possa realmente andar no caminho do Senhor, nós temos que ser guiados não por guias cegos, não por profetas loucos, não por profetas malucos que falam apenas aquilo que nos agradam. Não tenha o espírito de Acabe em sua vida. Consulte ao Senhor e quando ouvir alguma palavra, consulte novamente, ore, peça a Deus para confirmar se aquilo que você sonhou é verdade. Peça para o Senhor confirmar se aquilo que um certo profeta lhe disse é verdade. E se você não tiver uma confirmação por sonho, ou se algum outro profeta não te revelar, não te mostrar, aqui, irmão, ó, a santa palavra do Senhor, ela tem que ser a sua bússola e ela tem que mostrar e provar que aquela sua ação, aquilo que você está desejando fazer, é da vontade do Senhor. E muitos, infelizmente, preferem ouvir a falsa verdade. Se você é assim, se você conhece pessoas assim, eu lamento, eu sinto muito, porque nós não podemos ter a síndrome de Acabe. Nós não podemos querer ouvir falsas verdades. O reino de Deus é um reino feito apenas de verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O reino de Deus, ele se sustenta na verdade e não na mentira. O diabo, ele é o pai da mentira. A mentira, a sensualidade, isso não tem nada a ver com o reino de Deus. Não tem nada a ver com o reino de Deus. E uma coisa que você precisa saber nesta hora, nesse momento, eu espero que você guarde essa palavra em seu coração. Eu vou falar algo agora que eu quero que você grave e guarde isso em seu coração. Existe algo muito mais importante do que a direção de Deus. Eu vou repetir. Existe algo muito mais importante do que a direção de Deus. Eu digo agora o que é. É a nova direção de Deus. Às vezes, Deus, ele nos dá um caminho, ele nos mostra uma direção e ele diz, faça isso. Mas o Senhor também, ele, de alguma forma, ele nos mostra e ele nos convence que está na hora de mudar os conceitos, que está na hora de mudar as estratégias. E aí, se você continuar seguindo aquela primeira ordem, talvez o seu destino será um destino de insucesso, será um caminho de fracasso e de derrota. Nós precisamos estar sensíveis à voz do Senhor e sabendo que a nova direção de Deus, ela está acima da primeira direção de Deus. E é isso que muitos não entendem. E é isso que muitos não conseguem assimilar na vida espiritual. Que o Senhor muda de estratégia. Que o Senhor confirma. Que o Senhor, ele ratifica aquilo que ele disse. A palavra de Deus, ela nunca voltará vazia. Mas, para isso, é preciso que a igreja do Senhor, ela possa estar ligada e atenta com a nova direção
de Deus. Um outro ponto que o assunto traz nesta lição é a destruição que esses falsos mestres e esses falsos profetas, que esses enganadores terão. O texto de Pedro, ele traz ali 3 assuntos que ele fala sobre os anjos que se rebelaram contra o Senhor. 1/3 dos anjos no céu, eles seguiram ali aquele que era um anjo de luz e fé, Lúcifer, e seguiram ele acreditando que eles poderiam agora se rebelar contra o Senhor. E foram lançados na terra e estão presos, aguardando ali o dia do seu juízo. Um outro ponto, um outro aspecto que a revista traz é nos tempos de Noé. Noé pregou durante décadas, dizendo que um dia um dilúvio iria chegar. Mas muitas pessoas achavam que não precisavam acreditar naquela direção de Deus. Isso mostra o seguinte, que durante o juízo de Deus, ele sempre livra os seus. Isso ainda confirma quando vimos ali na história de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, a história de Ló, o justo Ló, com a sua esposa, filhos, e Deus falou, olha, eu vou retirar de Sodoma e Gomorra o justo Ló. E de fato, aquela cidade ela foi destruída. Aquela cidade, segundo a história e as pesquisas, até hoje, ali naquela região, nada cresce mais. Então, o que nós podemos aprender com essa questão do juízo de Deus? Os falsos mestres, eles pagarão cada centavo. Os falsos mestres, os falsos profetas, os enganadores, aqueles que iludem a criação de Deus, aqueles que estão criando igrejas, aqueles que estão à frente de alguma igreja e, na verdade, são charlatões, são falsários, eles pagarão, eles herdarão, não a vida eterna, mas o castigo eterno. Eles irão para o inferno, eles irão para o lago de fogo e enxofre, que foi criado para o diabo e seus anjos. Mas estes que são loucos, estes que falam coisas vãs do seu próprio coração e iludem a igreja do Senhor, ou melhor dizendo, iludem algumas pessoas que estão buscando a Deus, e eles dizem que são luzes e na verdade são trevas, o que o espera é a perdição eterna. Por isso, nesta lição, número 13, eu acho que o que você deve gravar, deve guardar desta lição é, primeiro, tenha discernimento de espírito. Ore a Deus e peça esse dom. Você precisa detectar, você precisa ter condições de ver que um certo mestre ou um certo profeta, ele tem características de um falsário. Um segundo ponto que você precisa aprender e gravar nesta lição é de querer ouvir apenas aquilo que lhe agrada o coração, de querer ouvir apenas aquilo que lhe faz bem, aquilo que lhe deixa feliz. Não. Escute a verdade do Senhor, mesmo que ela possa doer, mesmo que o Senhor diga, espere, mesmo que o Senhor diz, olha, não é tempo ainda de buscar a sua bênção. Você precisa fugir do que eu chamo aqui da síndrome de Acabe. E a terceira lição que eu deixo para você é, nos dias de hoje, se apegue à palavra de Deus.
Seja um conhecedor da palavra de Deus. Conheça o Senhor. Conheça as verdades da palavra do Senhor. O Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Busca o Senhor. Embora exista a pandemia, são tempos caóticos, são tempos difíceis, muitas pessoas, o Espírito Santo me disse, algumas pessoas não voltarão a ser as mesmas. Muitos cristãos não voltarão a ser o mesmo cristão de antigamente. Muitos cristãos até estão gostando desse culto online. Mas sabemos que a comunhão é muito importante. Essa pandemia, que é permissão de Deus, ela está revelando, ela está mostrando um grupo de pessoas que jamais irá se recuperar. Essa pandemia, ela está mostrando que existem um grupo de pessoas que jamais serão os mesmos. Não serão mesmos indivíduos, não serão mesmos pais, não serão mesmos filhos e não serão até mesmo cristãos. Não serão os mesmos cristãos. É como se eles agora estivessem acostumados com o culto online. Existem muitas pessoas que, na verdade, durante esse momento de pandemia, tiraram férias do Senhor. Tiraram férias do reino. Tiraram férias da oração. Tiraram férias da palavra do Senhor. É como se estivesse se esquecendo do Senhor. Alguns até, sem saber, estão felizes com essa pandemia. Porque, na verdade, não amam a comunhão, não amam o partir do pão, não amam estar na casa do Senhor, da maneira que o Senhor deseja que seja, ali em comunhão com os irmãos, buscando o Senhor, louvando ao Senhor, engrandecendo o nome do Senhor. Eu espero que muitos cristãos, eu espero que a classe Efraim e cada aluno da PIB, eles possam apenas estar esperando que esse tempo passe, que esse tempo acabe e que juntos possamos voltar a estar reunidos em classe e louvando ao Senhor em todo o tempo, porque Ele é digno de ser adorado, Ele é digno de ser honrado. Então, meu irmão, esta foi a lição de hoje, a lição de número 13. Vamos fugir dos falsos mestres e vamos conhecer mais a palavra do Senhor. Graça e paz.